Então, o que você vai precisar para fazer essa peça aqui? Você vai precisar de uma agulha de crochê de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, linha, no caso eu tô usando a linha amigurumi. Eu acho que com a Páscoa, né, para a Páscoa, os tons pastéis combinam bastante. Então, por isso que eu fiz a escolha desse verde, que até para compor com o amarelinho. Eu acho que você fazer uma mesa com um coelhinho de cada cor vai dar um charme todo especial. Você vai precisar também de tesoura, cola de silicone líquido ou cola fria, como você preferir. Para o pomponzinho, que eu gosto de fazer o pompom, você vai precisar de um acessório. Se você não tiver esse acessório de fazer pompom, você pode estar utilizando os dedos ou um garfo, um pedacinho de papelão, aí você usa a sua imaginação. E lã branca, que foi a cor que eu fiz o pomponzinho, tá? Essa peça, ela é composta de cinco peças unidas, né? 2 orelhinhas, a cabecinha e 2 peças para o corpinho, certo? E o pomponzinho. Então, são 6 peças com o pompom, tá? Então, vamos começar pela cabecinha. Então, vamos pegar a linha da sua escolha. Eu gosto de linhas que não sejam muito grossas, tá? Por isso que eu não opto pelo barbante, que eu acho que acaba ficando uma peça mais grosseira quando se trata, assim, de uma peça delicada, que é para compor uma mesa, ok? Então, vamos pegar a linha, deixar um fio e iniciar com um anel mágico. Então, você pega a linha, gira pelos dedos, passa a linha que vem do novelo para trás, puxa por debaixo e vamos subir aqui 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas não vão ser contabilizadas como ponto, tá? Então, nós vamos inserir aqui 12 pontos altos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 9, 10, 11 e 12. Vamos puxar agora o fio de início que a gente deixou para fechar o anel mágico. Não precisa se preocupar em fechar tudo agora, tá? A gente termina de fechar quando a gente subir a carreira. Então, feitos os 12 pontos altos, a gente vem nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto, insere pegando pelas 2 e fazemos um ponto baixíssimo. As 2 correntinhas já ficaram escondidas lá atrás. Agora, você pode puxar mais um pouquinho para deixar o anel bem fechadinho. Vamos subir 2 correntinhas, que também não serão contabilizadas como ponto, tá? E no mesmo lugar que a gente subiu as correntinhas, nesse buraquinho aqui, ó, vamos inserir um ponto alto. Nos próximos pontos de base, serão 2 pontos altos por ponto de base, que serão 12 aumentos. Então, nós vamos aqui no próximo ponto alto e fazemos 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. No próximo, a mesma coisa. 1 e 2. Isso por toda a carreira, tá? Então, eu vou dar sequência aqui, eu volto nesse último ponto para mostrar como que nós vamos fazer a finalização dessa carreira. Então, eu cheguei aqui ao final, eu tô com 21 pontos aqui, então, no próximo ponto, eu vou fazer 2 aumentos não, um aumento, né? 2 pontos altos no mesmo lugar, e fiquei com 23 pontos altos. Nós temos que finalizar essa carreira com 24. Então, eu venho aqui nessa correntinha onde nós subimos as 2 correntinhas, e vou inserir aqui um ponto alto, finalizando a carreira com 24 pontos. Eu pulo as 2 correntinhas, venho nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo, certo? É assim que a gente fecha essa nossa segunda carreira. Vamos subir 2 correntinhas
E no mesmo ponto que a gente subiu as duas correntinhas nesse buraquinho aqui, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, será um aumento em ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Então, essa carreira, ela será formada por um ponto alto, sozinho no ponto de base, e um aumento, um ponto alto e um aumento. Isso por toda a nossa volta. Eu volto aqui com vocês para explicar como que nós vamos fechar e encerrar essa carreira. Então, eu voltei aqui com vocês. Então, vamos lá. Toda a carreira foi um ponto alto e um aumento. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, e para finalizar, nós vamos fazer um ponto alto aqui, onde subiu as duas correntinhas, vamos fazer um ponto alto, completando assim o primeiro aumento. E a gente fecha com um ponto baixíssimo. Vamos lá, aqui. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo, pulando as duas correntinhas no primeiro ponto alto, nas duas alcinhas do primeiro ponto alto da carreira. E finalizamos assim nossa terceira carreira. Como que nós vamos fazer agora? Duas correntinhas, no mesmo buraquinho, aqui vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto sozinho. No próximo, outro ponto alto. Aqui vai ser um aumento, na hora que nós fecharmos a carreira, aqui será um aumento. Então, aqui nós fizemos um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. No próximo, será um aumento em ponto alto, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto sozinho, no próximo, outro ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. Então, essa carreira toda será 2 pontos altos e um aumento. 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos e um aumento. Eu vou dar sequência na carreira e volto com vocês pra gente tá finalizando e eu mostrando pra vocês. É exatamente como a carreira de baixo, mas eu vou tá reforçando pra vocês aqui. Então, eu voltei aqui eu fiz um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 pontos altos, um em cada ponto, agora é um aumento. Dois pontos altos, um em cada ponto de base. E para fechar a carreira, aqui nessa alcinha, onde subiu as duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Pulo as duas correntinhas, nas duas alcinhas do primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. E está finalizada a nossa primeira peça. Vamos deixar um fio longo para emendar a cabecinha no corpinho, tá? Então, você faz como se fosse fazer uma correntinha, puxa o fio, pode puxar bastante, e deixar um fio longo para o arremate. Puxa o fio que vem do novelo, puxa para reforçar o nozinho e deixa essa peça separadinha, que essa é a nossa cabecinha. Agora, vamos iniciar o corpinho. O início é exatamente como a cabecinha, mas nós vamos fazer ele um pouco maior. Então, para começar, vamos fazer o anel mágico. O fio que vem do novelo para trás.
puxar ele por debaixo e subimos 2 correntinhas. E vamos inserir dentro do anel mágico 12 pontos altos. 1, 2. Lembrando que nós não vamos contabilizar as correntinhas, tá? Então, serão 12 pontos altos, sem contar as 2 correntinhas. A sequência aqui nessa carreira e volto no final, para a gente estar fechando e subindo para a próxima carreira. Então, feito aqui os 12 pontos altos, vamos fechar o anel. Não se preocupe em fechar tudo agora. Pula as 2 correntinhas, nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto, fazemos um ponto baixíssimo. Puxa mais um pouquinho para fechar o anel mágico e está feito a nossa primeira carreira. Então, subimos 2 correntinhas, no mesmo ponto, nesse pontinho aqui, nesse buraquinho, fazemos um ponto alto. E vamos repetir o início da nossa cabecinha, da mesma maneira. Serão 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, serão 12 aumentos. Em cada ponto de base, vamos inserir 2 pontos altos. Isso por toda a carreira. Eu volto aqui no final, pra gente tá finalizando essa carreira e subindo para a próxima. Então, chegamos aqui ao final, eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse ponto de base. E nessa última alcinha, eu vou fazer somente um ponto alto, que é para completar o aumento aqui, completando os nossos 24 pontos, que são os 12 aumentos, certo? Pulo as 2 correntinhas, nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo, certo? 2 correntinhas para subir a carreira. Nesse buraquinho onde fizemos o ponto baixíssimo na carreira de baixo, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Então, vamos repetir a sequência de um ponto alto, sozinho e um aumento. Isso por toda a volta. Será um ponto alto e um aumento. Eu vou fazer toda a volta. E quando tiver aqui terminando, eu volto para tá reforçando para vocês a finalização e subir para a próxima carreira. Então, eu voltei aqui, fiz um aumento, vou fazer um ponto alto. Nessa última alcinha aqui, onde subiu as 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para completar a sequência aqui com um aumento. Pulo as 2 correntinhas, nas 2 alcinhas do primeiro ponto alto da carreira, eu faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Nesse mesmo espacinho aqui, eu faço um ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Juntos, no mesmo ponto de base. Então, ficamos com a sequência de 2 pontos altos e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, e no próximo, um aumento. Isso por toda a carreira, ok? Por toda a volta será dessa maneira. Eu vou fazer aqui
e volto no final para a gente estar subindo para a próxima carreira. Então, eu voltei aqui com você, eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto de base, então fiz um aumento, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora eu vou fazer um aumento, dois pontos altos, um em cada ponto de base, um e dois. E aqui, nessa alcinha, onde subiu as duas correntinhas, eu faço um ponto alto. Pulo as duas correntinhas, venho nas duas alcinhas do primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo, certo? Agora, vamos subir duas correntinhas. No mesmo ponto aqui, nesse mesmo buraquinho, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz um, esse é o segundo, esse é o terceiro. No próximo ponto, será um aumento. Vamos repetir o processo. 3 pontos altos, um em cada ponto de base, 2 e 3, e no próximo, um aumento. Então, essa próxima carreira será a sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta. Eu volto com você aqui para a gente estar finalizando essa carreira. Então, eu volto com você aqui para finalizar essa peça. Eu fiz um aumento, 3 pontos altos. O próximo é um aumento, 3 pontos altos, um em cada ponto de base, 1, 2 e 3, e nessa última alcinha, um ponto alto. Pulo as duas correntinhas, pego nas duas alcinhas do primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa peça. Nós vamos precisar de 2 peças dessa. Então, essa daqui, a primeira peça, nós vamos arrematar. Não precisa deixar um fio muito longo, que é só para estar fazendo o arremate mesmo, tá? Então, vamos fazer mais uma peça dessa, exatamente igual, o anel mágico, 12 pontos altos. Na próxima carreira, 12 aumentos. Na próxima, um ponto alto e um aumento. Na próxima, 2 pontos altos e um aumento. E na próxima, 3 pontos altos e um aumento. Na próxima peça, nós não vamos arrematar. Então, eu vou produzir mais uma peça dessa e volto com você para fechar essa carreira sem arrematar. Então, faça você aí também mais uma peça dessa, mas quando chegar aqui no final, não arremate, não corte o fio, ok? Que nós vamos fazer a emenda das peças do corpinho. Então, eu tô aqui finalizando a nossa segunda peça do corpinho, que é exatamente como essa, só que sem arrematar, certo? Então, vou finalizar aqui a carreira, fiz um aumento, vou fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Nessa última alcinha, vou fazer um ponto alto para finalizar o nosso aumento aqui. Pelas duas alcinhas do primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, tá finalizada a nossa segunda peça. Antes de dar continuidade, o que você precisa fazer? Você precisa arrematar o fio do anel mágico
da segunda peça. Por quê? Porque na hora que nós unirmos, ela vai ficar para o lado de dentro, o que vai dificultar depois o seu arremate. Então, você pega a agulha de tapeceiro, passa o fio e com cuidado para não inserir o fio e correr o risco de desmanchar o anel mágico, dê preferência de fazer o arremate subindo com a agulha. Então, você vai pegando pelas alcinhas, pelo avesso do trabalho, tá? Aqui tá o avesso, aqui tá o direito. Então, vamos passar por dentro de algumas alcinhas pelo avesso do trabalho, tomando cuidado para não passar pela frente. Então, você passa aqui o fio, passar mais um pouquinho. Corta e coloca um pinguinho de cola só para segurar bem a pontinha aqui, não correr o risco de desmanchar, tá? Então, é só dar um pinguinho de cola aqui no finzinho do arremate, bem pouquinho mesmo, e aí a gente já pode dar sequência ao nosso trabalho. Como que vai ser agora? Presta bastante atenção, tá? Que nós vamos unir as duas peças. Então, nós vamos depois de ter secado a cola aqui, para não correr o risco de uma peça grudar na outra, nós vamos pegar aqui a nossa outra peça, bem aqui onde aconteceu o arremate, nós vamos unir uma peça à outra. Passe o fio que vem do novelo por detrás, que é por onde nós vamos pegar o fio. E aqui, nessa alcinha, nós vamos inserir a agulha aqui no próximo ponto alto da carreira da peça que nós estamos trabalhando aqui. Insere a agulha aqui, pegue a peça e insere nesse ponto, exatamente onde foi feito o arremate. E faça um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. As duas peças já estão começando a ficar unidas. Você faz uma correntinha, insere no próximo ponto da peça e no próximo ponto da peça de trás e faz mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha, insere no próximo ponto de base, no próximo ponto de base da peça de trás e faz mais um ponto baixíssimo. Uma correntinha, e você percebe, ó, que os pontos, eles vão ficando juntinhos. Então, você consegue pegá-los juntos facilmente. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pega as duas alcinhas da primeira peça e as duas alcinhas da peça de trás e faz um ponto baixíssimo. Perceba que eu tô unindo as peças direito com direito, tá? Então, aqui tá o avesso de uma peça, aqui tá o avesso da outra peça. Então, nós vamos unir direito com direito, ok? Então, vamos lá de novo. Uma correntinha, pego pelas duas alcinhas do próximo ponto, pelas duas alcinhas da peça de trás e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer dessa maneira por 37 pontos. Então, vamos seguir aqui por 37 pontos, nós vamos fazer dessa maneira. Então, vou fazer mais uma vez aqui com você. Uma correntinha, pego nas duas alcinhas da peça da frente, nas duas alcinhas da peça de trás, puxo e faço um ponto baixíssimo. E vamos seguindo assim, uma correntinha, pego pelas alcinhas da peça da frente e da peça de trás e faço um ponto baixíssimo. Isso por 37 pontos, ok? Não esqueça de fazer a correntinha, que é ela que vai dar esse acabamentozinho de zigue-zague para sua peça, tá? Então, é uma correntinha, pego pelas duas correntinhas do ponto
da peça da frente, as 2 correntinhas da peça de trás e puxo um ponto baixíssimo. Eu volto com você para finalizando os 37 pontos para a gente estar fazendo o arremate e continuar com o nosso trabalho. Então, eu voltei aqui para a gente fazer o último ponto baixíssimo, então, eu fiz a correntinha, inseri aqui nas 2 alcinhas do ponto da frente, da peça da frente, nas 2 alcinhas. Então, eu voltei aqui pra gente tá fazendo o nosso último ponto baixíssimo. Então, eu pego aqui nas 2 alcinhas da peça da frente, nas 2 alcinhas da peça de trás e faço um ponto baixíssimo. Faço como se fosse fazer uma correntinha, puxo o fio e corto. Não deixa um fio muito pequeno para não dificultar o arremate, tá? Então, puxo o fio que vem do novelo, puxo o fio para fazer um nozinho bem firme. Então, tá aqui nossa peça, certo? Essa parte aqui será a que vai ficar dobradinha e aqui nós vamos fazer a nossa cabecinha. Vamos aproveitar agora e fazer o arremate desses fios, então. Então, com a agulha de tapeceiro, esse daqui é o fio do arremate da emenda do trabalho. Eu insiro na agulha de tapeceiro e vou passando aqui por detrás do trabalho para fazer o arremate. Passe aqui por alguns fiozinhos, né? Veja se o nozinho ficou bem escondidinho aqui. Passa por mais alguns. Vamos aproveitar e fazer o arremate desse fio e deste fio também, ok? Então, se você conseguir, se você deixar tamanho de fio, deixou tamanho de fio, onde você consiga deixar próximo as pontinhas, é melhor, por quê? Porque você vai conseguir dar só um pinguinho de cola, não vai ficar aquele trabalho com vários pinguinhos, tá? Então, estão aqui as 3 pontinhas próximas, eu vou dar um pinguinho de cola para fixá-las. E vamos agora dar sequência ao nosso trabalho. Nosso corpinho já tá pronto, eu dei aqui o pinguinho de cola, arrematando os 3 fios. Dobrei já a parte da frente da nossa peça, lembrando que aqui ficou um avesso e aqui ficaram os direitos. Dobrei aqui a pecinha e vamos agora costurar a nossa cabecinha aqui no corpinho. Então, eu deixei um fio longo pra gente tá fazendo essa costura. Nós vamos emendar em torno de uns 8 a 9 pontos aqui, tá? Então, como vai ser? Tá aqui a nossa peça, a parte do nosso corpinho de baixo. Vamos colocar a cabecinha aqui, aqui tá o fiozinho. Então, vamos colocar onde vai começar a emenda e onde vai terminar. Vamos sobrepor uma carreira a outra. Então, aqui tá a última carreira da cabecinha e aqui tá a última carreira do corpinho, certo? Então, vamos inserir a agulha, o fio que deixamos para essa costura, sobrepor as cabecinhas. Se você quiser colar, não tem problema, tá? Mas eu prefiro tá costurando, que eu sei que o trabalho fica resistente e bem garantido. Então, aqui, ó, tá onde nós fizemos o arremate da cabeça e onde nós vamos iniciar a costura. Então, como será? Vamos inicialmente começar por trás, passar a agulha por detrás aqui do ponto e puxar. Agora, nas 2 alcinhas do ponto de arremate, a gente passa a agulha. Vamos passar agora por a outra alcinha do próximo ponto alto e vamos levar lá para trás. Lembrando de pegar a peça de trás, tá? Senão a costura não vai ficar firme e o seu trabalho vai soltar. Então, passamos para de trás,
Vamos passar pela frente, agora no terceiro ponto, é uma costura de vai e vem. Passa pelo próximo ponto por detrás. Aqui, ó, pegando, pode ser pelo meio do ponto, isso você não precisa se preocupar, porque como a linha é da mesma cor, ela vai ficar escondidinha, tá? Aqui é o fio do nosso anel mágico. Então, vamos lá. Passamos aqui, por detrás, vamos pegar no próximo ponto. Passar para trás. Ó, aqui no meu caso, eu tô pegando pelo meio do ponto da carreira de trás, e não tem problema. Então, a cabecinha vai ficar sobreposta à segunda peça do corpinho. Então, vamos pegar de novo aqui. Ó, eu já passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo para de trás. Perceba que a costura, ela vai ficando imperceptível. Vamos pegar para de trás. Enviar mais uma vez para trás aqui. Peguei as duas alcinhas do ponto de trás. E agora eu vou fazer o arremate. Certo? Como eu tenho que arrematar esse anel mágico, eu vou passar a agulha para cima da cabecinha. Assim, eu já faço o arremate desses dois fios juntos. Então, tá bem emendadinha, a cabecinha com o corpinho, certo? Vamos seguir com o arremate e eu volto com vocês para a gente tá fazendo as orelhinhas e emendando. Esqueci de comentar com vocês sobre estar centralizando a peça, tá? Então, o que eu fiz? Eu deixei 6 pontos desse lado e 6 pontos desse lado. E costurei 9 pontos, ok? Deixando a peça centralizadinha. Então, o corpinho do nosso coelhinho tá pronto. Aqui eu só dobrei para dar o detalhe da peça. E agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Como que serão as nossas orelhinhas? Serão duas peças exatamente iguais, tá? Vamos iniciar com o nó corrediço e vamos fazer 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Dá uma laçada, pula 3 correntinhas, na quarta correntinha, a gente faz um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Será um total um ponto alto em cada correntinha. Vamos fazer agora uma sequência de 14 pontos altos. Vai ficar faltando uma correntinha. Chegando aqui, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer a voltinha aqui, ok? Então, vamos fazer 14 pontos altos, sem contar essas 3 correntinhas, e eu volto com você aqui para a gente tá fazendo a voltinha. Então, eu fiz aqui os 14 pontos altos, um em cada correntinha, ficou sobrando somente uma correntinha. O que que nós vamos fazer nela? Nós vamos fazer 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Vamos fazer 2 correntinhas, virar o nosso trabalho e aqui dentro desse mesmo espaço, fazer mais 2 pontos altos.
Então, na última correntinha vão ficar 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos virar o trabalho e seguir aqui por essas alcinhas e fazer os outros 14 pontos altos. Quando chegar aqui, eu vou explicar para você como que nós faremos. Então, você pega aqui nessa alcinha e faz um ponto alto. Então, perceba que vai ficar ponto sobre ponto. Pego aqui, olha aqui, tá? Aqui, ó, tá o nosso ponto alto. Vamos inserir e vamos fazer um ponto alto praticamente dentro de outro. Vamos fazer isso por 14 vezes, que vai ser um ponto alto em cada alcinha, certo? Aqui, ó, um ponto alto, um de frente pro outro. Aqui tá um ponto alto, aqui tá um ponto alto, ponto alto, ponto alto, certo? E vamos fazer isso até o final. Eu já tô aproveitando e tô conduzindo o nosso fio aqui, já dando o arremate, ok? O fio do nosso início. Então, vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. Na hora que chegar aqui no final, eu volto com você para estar explicando o arremate. Então, eu fiz aqui os 14 pontos altos, um de frente para o outro, e eu cheguei aqui onde estão as 3 correntinhas. Para o trabalho ficar bem retinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto dentro dessa correntinha, bem aqui embaixo. Assim, o trabalho vai ficar bem retinho e dá um acabamento bem legal para ele. E está feita uma orelhinha. Agora, é preciso fazer mais uma peça dessa. Então, eu vou produzir mais uma peça dessa e eu volto para a gente estar fazendo a costura da orelhinha na cabeça. Então, eu tô aqui com as 2 orelhinhas já feitas. Já arrematei o fio de trás, colei as pontinhas. Agora, vamos costurá-la na cabecinha. Como que nós vamos fazer essa costura? Eu já passei o fio aqui, que eu deixei de arremate, na agulha de tapeceiro, certo? E nós vamos contar aqui da cabecinha. Do último ponto que nós fizemos a costura da cabecinha no corpinho, vamos contar 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ser aqui que nós vamos iniciar a costura. Se você quiser fazer mais para cima, mais para baixo, aí fica no seu gosto. Eu achei que ficou aqui uma posição. Então, 13 pontos, eu vou pegar no 14º. E eu vou passar a agulha de trás para frente aqui e puxar a orelhinha. Seguro a orelhinha aqui e vou passando pela peça. Então, fiz uma aqui, certo? Agora, vou passar aqui pelas 2 alcinhas e vou passar aqui por esse fiozinho e fazendo a costura mesmo, emendando uma peça na outra. Vou passar pelas 2 alcinhas daqui e nessa alcinha da base da orelhinha. Vamos costurar por 1, 2, 3, 4, 6 pontos. Aqui é o 5º, que eu vou pegar aqui. Vamos passar pelas 2 alcinhas aqui e vamos pegar, para finalizar a costura, nas alcinhas do primeiro ponto alto, para deixar a peça bem retinha. Então, veja, ficou bem certinha a costura aqui. Passa mais uma vez pela mesma correntinha onde você pegou, aqui na alcinha do primeiro ponto alto, e faça o arremate por trás. Você pode escolher se você vai descer para o corpinho, se você vai subir para a orelhinha, aí fica ao seu critério, tá? Como você achar mais fácil. O importante é arrematar de forma que não corra o risco
de desmanchar, de soltar, né, a orelhinha do corpinho. Tá aqui, passei por alguns fios, é só cortar e dar um pinguinho de cola. Agora, vamos para a nossa segunda orelhinha. No caso, o que eu fiz? Eu deixei 2 pontinhos aqui e já comecei a costurar a outra orelhinha. Então, vamos pegar aqui o fio, passar pela agulha, posicionar a orelhinha aqui com duas correntinhas de distância. E aí, de trás pra frente, passa aqui, ó. Já tá a orelhinha aqui. Passa pelas 2 alcinhas e passa aqui. Pegue bem na beirinha dos fiozinhos aqui do ponto alto, pra não ficar uma costura grosseira, tá vendo? Fica uma costura bem delicada. Então, eu pego aqui nas próximas alcinhas e passo aqui pelo fio da orelhinha. Mesma coisa aqui, passo pela alcinha. E a nossa última costura será na primeira correntinha do ponto alto, para ficar um trabalho bem retinho. Então, você passa pelas 2 alcinhas do primeiro ponto alto e puxa, ficando assim, bem retinha a costura. Passa novamente pelo mesmo ponto aqui que você fez a última costura. E vamos arrematar da mesma maneira. Passo o fio. Passo o fio de novo. E se você tiver fio suficiente, encontre um fio com o outro, assim você dá só um pinguinho de cola. Se não der, não tem problema. É só você dar um pinguinho discreto. Aqui, passei o fio. Arruma para não ficar repuxado. Corta aqui. E dá o pinguinho de cola. Então, fiz o arremate aqui com o pinguinho de cola e o nosso coelhinho está praticamente pronto, tá? Então, eu dobrei aqui a barriguinha dele. A orelhinha, você pode dobrar, você pode enrolar. Isso você escolhe como você vai fazer, tá ok? E agora, é só fazer o pomponzinho e colar aqui entre a segunda e terceira carreira de cima para baixo. Então, para finalizar o nosso coelhinho, falta só o pomponzinho. Eu já fiz aqui o pompom. Qual cuidado que você precisa ter para colar o pompom? É colocar sua mão por dentro da peça, tá? Para não correr o risco de uma peça grudar na outra, porque o crochê é vazadinho. Então, na hora que você colocar cola, pode ser que vaze para a parte de baixo e cole, ok? Então, você coloca a sua mão aqui, você veja o centro da peça, né? Para não ficar torto. Você passa uma quantia de cola aqui entre a segunda e terceira carreira da carreira de baixo, aqui você não precisa economizar cola, tá? Você pode passar uma boa quantia, pega o pomponzinho e aperta. Aperta mesmo, tá? Pra ele fixar bem. Então, aqui tá. Conforme se você apertar, se o pomponzinho abrir, é só você arrumar. Se você comprou o seu pompom numa loja de armarinho, você não precisa ter essa preocupação, tá? Então, tá coladinho. Segura um pouquinho, ó, eu tô sentindo meu dedo molhadinho aqui da cola, tá? Então, você segura um pouquinho pra fixar bem o pomponzinho, pra colinha aqui de baixo secar também. E tá pronto o nosso porta-talher. Ficaram lindos, né? E eu adoro brincar com as cores na Páscoa. Então, uma dica que eu dou, faça um de cada cor, nessas cores quentes, mais pastéis, e ficará, assim, super divertida a sua mesa de Páscoa.